Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam nossos irmãos e amigos que nos siguen en esse nosso canal LDMTV Brasil, que se transmite por YouTube. Falando para todos vocês, desde Rio de Janeiro, Brasil, seu amigo e servidor Héctor Júlio Gonçalves, ministro da igreja nesta cidade do Rio, que como sempre estamos aqui para levar até vocês importantes temas doutrinais com o objetivo de esclarecer dúvidas, inquietudes e também lhes ajudar com a direção de Deus a encontrar o caminho certo, onde se nos garanta a salvação para nossa alma, tendo como base fundamental a doutrina de Cristo revelada a seus santos apóstolos. Acompanha-nos neste dia para ouvir este importante tema que temos preparado: o verdadeiro batismo. Lembrando que o batismo é uma condição de Cristo para poder obter a salvação de nossas almas. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16 foram estas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o que entendemos por batismo, biblicamente? É o ato sagrado por meio do qual o ser humano pode alcançar o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Mediante o batismo se alcança a reconciliação com Deus e se obtém a esperança de vida eterna mediante a obediência e fidelidade a Deus e sua palavra. Também se entende o batismo como um nascimento, a renovação de vida, é selar, carimbar com Deus um importante compromisso. Por isso é importante ter claro e compreender o valor do batismo, porque algumas pessoas veem o batismo ou ensinam que o batismo é um simples ato. Outros veem o batismo como uma questão social, um compromisso social. E há incluso quem pregue que o batismo não é importante, não beneficia em nada a ninguém, e por isso as pessoas se batizam se elas querem, e se não, não se batizam. Vamos então a analisar, tendo como base os ensinamentos sagrados de Cristo e os santos apóstolos, e para isso é importante que recorramos
as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é nossa base fundamental para compreender este e qualquer outro tema relacionado. O batismo para a remissão e o perdão dos pecados. Foi estabelecido este sagrado ato por nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deixou em claro que o batismo é para salvação. Lucas capítulo 24, versículo 46, falou nosso Senhor Jesus Cristo: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. João capítulo 3, verso 5 diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No primeiro versículo que lemos, fica claro e compreensível pela palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo que o batismo é estabelecido pelo Senhor para a remissão dos pecados. E no segundo versículo que lemos, fica claro também pela palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo que quem não nascer da água, que significa ser batizado, não poderá entrar ao reino de Deus. Foi assim que os santos apóstolos deram cumprimento à doutrina de Cristo em relação ao batismo. No livro dos Atos, capítulo 2, versículo 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em relação ao batismo, existem diversidade de ideias e ensinamentos, pareceres diferentes, os quais criam confusões nas pessoas. Por isso, neste programa, estamos querendo, para o público que nos acompanha, que nos assiste, e à luz das Escrituras e da doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo a seus santos apóstolos, esclarecer e levar a nossos ouvintes uma clara e real compreensão com respeito à verdade do batismo. Como é o verdadeiro batismo? Lembrando e voltando atrás do que falou nosso Senhor. O batismo é para perdão de pecados. Existe quem ensina que o batismo é para as crianças. Outros pregam que o batismo é por aspersão, que é quando a pessoa entra na água mesmo sem se submergir, e o ministro joga água sobre a cabeça e pronto, já foi batizada. Outros operam no batismo por imersão, que é quando a pessoa é submersa na água, e outros por efusão, que é o estilo aplicado, praticado pela Igreja Católica nas crianças quando colocam, jogam água na cabeça do recém-nascido. Vejamos, pois, o que está escrito nas Sagradas Escrituras
em relação ao batismo praticado por Jesus Cristo e os santos apóstolos. Vou ressaltar 3 razões pelas quais o batismo não pode se aplicar ou efetuar em nenhuma criança. Primeiro, porque o batismo é para perdão dos pecados, em conformidade com o ensinamento do apóstolo Pedro, quando ele diz e convida as pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amigo, esse é um dos motivos e essa é uma das razões por que o batismo não pode ser aplicado em uma criança. Quantos pecados podemos lhe atribuir a um recém-nascido ou um menino de escassos anos de vida que não tem o raciocínio para determinar em sua vida que coisa é pecado? O batismo, Deus o estabelece para as pessoas adultas, pois vamos perguntar a quem batizava João Batista? Crianças? Recém-nascidos? Não, a pessoas adultas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deixa o exemplo, pois ele foi batizado tendo uma idade de 30 anos. Claro que não está estipulado que tenha que ser a essa idade, e sim quando a pessoa já tenha uso da razão. Uma criança não tem capacidade moral nem espiritual de fazer um compromisso, nem com Deus, nem com ninguém, porque a sua curta idade ainda não tem a capacidade de adquirir nenhum tipo de compromisso. Em relação ao batismo por aspersão, que é quando é jogada água na cabeça da pessoa, isto não é bíblico. Pois vamos a observar alguns exemplos para compreender o porquê este bautismo não tem valor perante de Deus. No livro dos Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz o apóstolo Pablo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Outra vez. De sorte que fomos sepultados com ele. E simbolicamente, como fomos sepultados por meio do batismo. Por isso é que o verdadeiro batismo, quando a pessoa é realmente batizada, é quando a pessoa é submersa ou sumergida dentro da água. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Isso significa também o participar do sagrado batismo. Colossenses 2, versículo 12, diz: sepultados com ele no batismo.
Então, o batismo significa o ato de morrer. E quando uma pessoa morre, é sepultada. Cristo morreu e ele foi sepultado. Espiritualmente, quando a pessoa morre, simbolicamente é sepultada nas águas do batismo. E nele diz logo, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Entendemos então que o ato do batismo significa morte. No momento em que a pessoa entra na água e por um ministro com autoridade é submergida dentro daquela água, após de ser invocado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto que a pessoa que recebe o batismo por aspersão ou efusão ou afusão, nela não ocorre o mesmo. E essa forma de batismo não tem validade perante de Deus. Marcos capítulo 1, verso 9, diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, porque aonde estava Cristo, no momento em que foi batizado, foi submergido dentro da água. Por isso diz, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Atos capítulo 8, verso 36 diz: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, os dois entraram na água, e Felipe o batizou. Nenhum momento fala que foi aplicada água na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Menos de aquele eunuco que foi batizado por Felipe. Porém, alguém pode fazer questionamentos, pode pensar ou imaginar ou supor. Estamos em plena liberdade de pensar e imaginar, mas nas coisas de Deus temos que ter muito respeito. E nas coisas de Deus temos que nos sujeitar à palavra e ao pensamento e à ideia não do homem, sino ao pensamento e à palavra de Deus, de Cristo e da máxima autoridade estabelecida por Cristo, que são os santos apóstolos. Não podemos sair pregando, eu imagino, eu acho, eu penso. Nós, recalco, repito, temos que nos sujeitar à doutrina pregada e revelada por Jesus Cristo. Entendemos, pois, que a verdadeira forma de efetuar um batismo é quando a pessoa é submergida na água. Mas
Além disso, é importante ter em consideração que para que esse ato sagrado tenha validade e surta o efeito esperado, a pessoa que efetua esse ato sagrado tem que ter realmente a representação de Cristo para poder invocar o sagrado nome do Senhor no momento do batismo. Porque lembremos o dito pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em teu nome dirão alguns, não batizamos também no teu nome? Mas virá a resposta de Cristo. Afastados de mim, não os conheço. Bendito sea mi Señor y alabado sea Jesucristo. Ahora sí, hermano, Dios la bendiga. El Señor le abençoe. Sí, este es el primer paso de obediencia a Cristo. Y su vida va a ser muy abençoada y Dios le va a prosperar grandemente. Que Dios le bendiga. Estamos aqui com nossa irmã Flávia Senziski, um pouquinho complicado seu sobrenome. Irmã, gostaria de lhe perguntar qual é a sensação que nossa irmã está sentindo neste momento, depois do sagrado batismo. É uma sensação de leveza, como se eu estivesse leve e com o coração muito grande, assim, me sentindo muito bem. O que levou a irmã tomar esta decisão? Acreditar, né? Acreditar que existe Jesus, que Ele esteve aqui, que Ele deixou esse mandamento que eu teria que cumprir e que existe também uma doutrina a seguir do nosso apóstolo. Então, isso me fez tomar essa decisão. Quero falar que a irmã Flávia, ela cresceu em uma família de pessoas que seguem a Igreja Batista desde toda sua infância, sua adolescência, caminhou na Igreja Batista. Já faz quanto tempo que a irmã conheceu a Igreja à Luz do Mundo? Faz um ano. Qual é a sua experiência no pouco tempo que tem na igreja? É uma experiência de retidão, né? Uma experiência de você viver de uma maneira verdadeira para Deus, não simplesmente dizer que vive, mas viver verdadeiramente, uma fé verdadeira. Que bom. Bom, agradecemos a nossa irmã e desejamos de todo o coração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sua vida de aqui
pela frente, seja muito prosperada, seja muito abençoada em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe. Sim? E que gostaria, uma mensagem que você deseje deixar em sua experiência, em seu sentimento para o povo de Brasil? Eu quero agradecer ao povo que está aqui comigo, que tem me ajudado muito. E quero dizer ao povo daqui acreditar, né? Um povo, a cultura aqui é muito diferente, então é difícil. Mas eu creio que acreditar em algo maior, em algo não só aqui na Terra, mas algo depois daqui é o importante, é fundamental. Bom, Deus lhe abençoe. Deus lhe pague, tá? Bom, e com isto concluímos nossa missão por enquanto aqui em Curitiba, mas confiamos em Deus, que muito pronto voltaremos a estar aqui para desfrutar e gozar de esta bênção que hoje Deus nos tem proporcionado e que, sem dúvida, este é o início de uma grande obra que o apóstolo de Jesus Cristo, nosso irmão Nason Joaquim Garcia, vai fazer não só aqui em Curitiba, sino em toda a República do Brasil. Deus les abençoe.